A paz, igreja! A paz do Senhor, meu querido, tudo bem com você? Mais um domingo que nós estamos aqui para levar o evangelho para a sua manhã dominical, sua tarde, sua noite. Você que não pode assistir no domingo, eu creio que você está sendo influenciado por um conteúdo cristão no seu dia oportuno, conteúdo muito abençoado. Nós vamos falar sobre o discipulado de acordo com o livro de Atos, o discipulado dos apóstolos. A primeira questão que a gente vai destacar é que naqueles dias o número dos discípulos aumentou muito. Isso está em Atos, capítulo 6. Você pode ler no livro de Atos. Antes da gente descrever aqui o tema da lição, eu te convido só rapidamente feche seus olhos, nós vamos agradecer a Deus por esse dia. Amém? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa manhã, essa tarde, essa noite abençoada e muito obrigado pelo privilégio de ouvirmos a tua santa e bendita palavra, a palavra que nos leva à salvação e ao discernimento espiritual. Nós te damos graça pela vida e pelo entendimento. Abre nossa mente neste momento. É o meu pedido em nome de Jesus. Amém. Amém. Vinícius, leia pra gente Mateus capítulo 19, o verso 27 e 28. Então, Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que recebemos? E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo a vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar ao trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Veja bem, a lição ela tem um objetivo de expor como o evangelho foi anunciado pelos 12 e de qual maneira eles fizeram discípulos. A gente analisa que todos os evangelhos nós não vemos uma relação direta dos apóstolos criando discípulos, mas sim de Jesus criando os apóstolos como discípulos. Olha bem a diferença. Nós não vemos os apóstolos criando discípulos, mas vemos Jesus discipulando os apóstolos para que eles façam discípulos, né? Então, o evangelho, aliás, os 3 evangelhos sinóticos, o livro de João, as cartas paulinas, todos nos dão o entendimento de que Jesus instruiu os 12 para que os 12 façam apóstolos, mas nós não vemos orientações claras dos apóstolos, criando discípulos. Mas, se nós entramos nas entrelinhas de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 6, nós vamos entender que naqueles dias, crescendo o número de discípulos, eh, havia divisão dos bens, havia multiplicação. E assim você vê, por que os 12 por que os 12, se submeteram ao ponto de abrir mão de tudo. O Vinícius fez a leitura de que os 12 eles questionaram a Cristo. "Olha, Jesus, Eu vou ganhar com isso, vamos dizer. eu vou seguir o Senhor, mas o que que a gente ganha com isso?" É porque, assim, eles tinham profissões, eles tinham família e eles abriram mão de tudo. Para Eles seguir a Cristo. E o que eles ganhariam? Aí deixa-se bem claro, até o entendimento de que quando Judas trai a Cristo, há uma demanda urgente para que haja um substituto Sim. para Judas. Uma interrogação aqui nesse ponto. Em seu entendimento, você acha que Judas recebeu o perdão? Você acha que Judas recebeu o perdão pelo fato de ter traído a Cristo? O que você pensa sobre isso? Deixa nos comentários antes de continuar o vídeo aqui. Vinícius, qual o seu entendimento sobre Judas? O que que você pensa sobre Judas? Bom, se você for olhar por um lado do que aliás, Judas não se matou, ele até poderia sim ter sido salvo. Que ele ia fazer assim como Pedro, porque Pedro também negou a Cristo e mesmo assim ele foi salvo. Porém, o que aconteceu foi que Judas ele se matou porque ele não aguentou Pressão, né? o fardo, a pressão, porque ele achou que ele pegando aquele dinheiro,
Jesus ia dar um jeito de conseguir fugir da cruz e não morrer, e ele ia ficar com o dinheiro, Jesus ia ficar vivo e ia ficar tudo bem. Só que daí aconteceu a morte de Jesus e ele Foi muita pressão. ficou com aquela pressão na cabeça: meu Deus, eu matei Jesus, eu entreguei ele, peguei dinheiro, eu vou me matar. Eu não mereço. Esse é o meu entendimento. Se Judas não tivesse se matado, eu acredito que ainda poderia sim ser salvo, né? Sim. Mas como esse não foi o caso, é É. isso aí. Por isso que o suicídio não é uma saída para ninguém. Há muitas pessoas em nosso meio que às vezes você tá eu infelizmente conheci muitas pessoas que na minha vida eu disse: "Não, jamais essa pessoa vai se suicidar". E eu conheci muitas pessoas É. que se suicidaram. E a gente vê, pô, a pessoa Com tinha tudo, tudo, né, e tinha oportunidade de uma nova fazer vida, acontecer. pessoas novas, e a pessoa vai lá e tira a vida. Então, assim, tirar a vida nunca é uma alternativa. Não é o fim dos seus problemas, é o início. É, É o início, vai porque começar. aqui a dor é passageira, mas se você tira a sua vida, há uma dor eterna, há um sofrimento eterno. Deus, ele te dá condições de seguir à frente. Pedro tinha a mesma vergonha, talvez maior até de que Judas, porque ele disse para Jesus: "Olha, eu vou Eu estar jamais contigo se até o negaria fim, eu jamais vou te negar". E ele negou 3 vezes, 3 vezes. Aí quando ele se dá conta, o que que ele faz? Ele chora larga amargamente, ele larga tudo, chora e se arrepende, ele vai aonde? Ele vai de pedir perdão. não, ele vai de novo para o barco. E aí quando ele vê Jesus, ele Vai comer um churrasquinho com Jesus, ô glória. vai pedir perdão. Então assim, sempre há uma oportunidade de você voltar e Cristo está lá para te aguardar. Sim, Sempre tem a oportunidade de você retornar. ele sempre tá de braços abertos. Com festa, Você com você festa, hein. é filho, E com festa. você é filho. E um pai quando recebe um filho, ele se alegra, ele vai querer matar o cordeiro ali para fazer um churrasco. É o Lucas 15, é a parábola do filho pródigo. Ainda que você Exatamente. saia, você vai retornar, ele estará lá de Ele vai braços te abertos. vestir com roupas novas, vai te dar alimento, vai te dar um banho, né. Sim, e aqui nós entendemos que essa é uma das faces do discipulado através dos apóstolos. Os apóstolos aprenderam que, sempre há perdão, sempre há uma chance do arrependimento. Então nós vemos que eles tinham essa necessidade de substituir. Então assim que Judas ele vem a falecer, ali há uma necessidade urgente. Judas Iscariotes morre, né, e ali a gente vê que, em Atos capítulo, 6, já o evangelho já estava correndo, mas em Atos capítulo 1, verso 15 e 26, há uma questão muito explícita da urgência deles substituírem Judas Iscariotes. E aí então, eh, nós entendemos o porquê. Porque os 12 discípulos, eles deixariam tudo e eles julgariam as 12 nações, as 12 tribos de Israel. Esse é o primeiro tópico para que a gente entenda como a igreja foi criada, através de uma urgência, um senso crítico de urgência, né. Matatias ele não assume aliás, Matias ele não assume, o lugar de Judas de forma imediata à toa. Porque o evangelho tinha urgência de anunciar a salvação e o arrependimento. Você vê que quando o Espírito Santo sobe, aliás, o Espírito Jesus sobe, o Espírito Santo desce, é um espaço de 10 dias entre Jesus ser arrebatado, aliás, ser elevado aos céus, né, Jesus subir e o Espírito Santo descer, são 10 dias a distância. O Espírito Santo Durante esses 10 dias foi trabalhando. é, o Espírito Santo trabalhou ali o coração daqueles 10 e desce, bum! Eles recebem o Atos 2, né, línguas repartidas como de fogo, eles recebem esse batismo poderoso, e você vê que logo em seguida, Pedro já vem com pé nas costas de todo mundo e já traz 3.000 almas para o reino de Deus. Olha como que é, o Espírito Santo desceu, Pedro já pega aquela unção do Espírito e aqui ó, ele já traz 3.000 pessoas para dentro da igreja.
urgência, um senso de urgência. Então, como era a igreja de Jerusalém? Uma igreja de um uma necessidade urgente De ontem. de ontem para anunciar o evangelho. Não é para amanhã, é para hoje, para ontem. E aí o que que chama a atenção pra gente? Para que a gente também tenha Esse mesmo espírito de para ontem. anunciar o evangelho é muito para ontem. A alma entrou qualquer pessoa na rua, Deus te ama. É, e aí você vê que há um complemento disso, a convivência e instrução. Você vê que eles repartiam, né, se você for ver, eles não deixaram de trabalhar, mas tudo que eles tinham, eles repartiam entre a comunidade para que a comunidade Crescesse. crescesse. Então, qual que é o outro ponto que nós entendemos? Havia convívio entre os irmãos. Havia muita convivência e os irmãos se orientavam e se instruíam uns aos outros. Com a convivência, assim como em lições anteriores, a gente consegue perceber que a convivência traz uma reflexão de como se fosse um espelho. Você está vendo Pessoas perfeitas, né? aquelas pessoas perfeitas e você vai se espelhar nela. Porque assim funciona o discipulado. Isso. É sempre espelho. Exatamente. O discipulado é sempre um espelho referencial para que você também faça a sua parte. A gente tem que ser espelho de Jesus. A gente cristão, é um mini Cristo. Nós Justamente. temos a necessidade de ser um mini Cristo, porque o próximo tema vai falar sobre multiplicação, seleção e treinamento. Multiplicação de caráter cristão como o nosso, selecionando pessoas ao nosso lado e treinando essas pessoas. Tem um texto que nós já até demos um spoiler aqui, né, que é Atos 6, capítulo 1, mas leia pra gente, Vini, Atos 6, capítulo 1 até o verso 6. Ora, naqueles dias, crescendo os números de discípulos, houve uma grande murmuração dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, os irmãos dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e da sabedoria, aos quais constituímos sobre estes importantes negócios. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Você vê que esse texto, né, de Atos, capítulo 6, ele vai falar sobre o quê? Sobre a orientação muito clara que os apóstolos deram a os discípulos dos apóstolos. Quem são os 12 discípulos? Os apóstolos. Mas os apóstolos fizeram discípulos dos apóstolos. O primeiro discípulo que claramente entendeu a chamada foi um desses, chamado Estevão. Estevão, ele, de forma muito clara, ele entende seu chamado, sendo o primeiro mártir, ou seja, a primeira pessoa a oferecer a vida a Cristo e não negar a fé. Tanto é que a fé de Estevão foi tão grande que, no apedrejamento de Estevão, ele olha para o céu e vê Cristo assentado à destra do Rei, nosso Senhor Deus. Então, você vê que ele teve a visão dos céus e ele pronuncia, e ele entrega a sua vida, morre apedrejado. Isso nos mostra que os 12 apóstolos fizeram discípulos. E esse discipulado apostólico se dá dessa maneira, fazendo com que as pessoas entregassem a vida para Cristo, né? Não à toa nós entendemos, e eu queria que Vinícius só fizesse um comentário, Vini. O grande poder e ressurreição de Cristo
dado à igreja nesse tempo faz com que as pessoas morressem, né, de forma, assim, espontânea, morreria por Cristo. Hoje a igreja do jeito que está, qual é o seu entendimento? Se viesse alguém para ofertar, ou você morre Ou e não nega, ou você nega e eu te solto. Como seria o cenário hoje dessa igreja? olha, eu acredito, do meu ponto de vista, que muitos negariam. Muitos negariam, porque até mesmo na Bíblia já está escrito que no final dos tempos o amor de muitos se esfriariam. Então, o amor a Cristo Esfriou. se esfriou. Não é o mesmo dessa época. Infelizmente, eu acredito que muitos negariam a Cristo. Aqui o calor era calor, o calor por Cristo era o calor do próprio sangue derramado, Sim. né, a pessoa ela tinha esse fogo de paixão pelo próprio sangue que descia. Há aquele hino antigo que a gente ouve, né, que, eh, o sangue dos nossos irmãos é a semente do evangelho, né. A semente que nós temos hoje foi o sangue de muitos que foi derramado, Sim. né, no Coliseu ali, os leões, né, devorando os cristãos, o próprio imperador Nero, né, eh, fazendo ali os cristãos como vela viva, né. Eles amarravam os cristãos e Aquele fogo colocavam a cera, ó, em volta do cristão, até ele virar uma vela humana e acendia para ele queimar e derreter, aos né. poucos. E há né, os estudos dizem que os cristãos mortos pegando fogo como vela iluminavam as noites no jardim de Nero. Então imagine que agonia Aterrorizante, né? aterrorizante você servir a Cristo e mesmo assim você, com bravura, dando a sua vida a Cristo, tinha que ter um entendimento muito claro daquilo que você foi chamado para fazer. Você tinha que realmente estar convencido de que Cristo era seu Senhor. Eu acredito que num último momento de suspiro a pessoa pedia para Deus: Deus, por favor, me mate antes de eu sentir dor. Ah, me leva, né. Me leva antes de eu sentir essa dor. Mas é aquela coisa, né, ó, esse entendimento que você tem, Vini, eu vou até fazer um adendo aqui, Deus não poupou ninguém. Deus não poupou ninguém, ninguém, nem o filho dele ele poupou. O filho dele falou: "Deus, se for pai, né, se for possível, Passa afasta de mim. o cálice". Deus falou: "Não, eu não afasto, vai beber até a última gota, toma, pum". É Jesus suou sangue até. é até a última gota. Então, assim, o nosso fardo aqui, ele não é leve. Nosso fardo, ele infelizmente, ele tem que ser pesado. E aquilo que eu falo com um pouco de dor no meu coração, mas a nossa hipergraça, o nosso momento de graça que nós temos hoje, a graça que nos é ofertada no século XXI, ela nos faz distantes da realidade do evangelho. Ela nos faz não ter o senso de urgência que o evangelho tinha. Diante de uma demanda tão grande, né, que crescia ali, você vê que Paulo, ele se jogou para as nações, a demanda era urgente, Paulo se jogou, você vê João Marcos se jogando, Barnabé se jogando, os apóstolos sendo mortos, João indo para a ilha de Patmos, você vê essa urgência, eh, e ali a convivência com outros e você vendo pessoas E morrendo, você vê que em todos eles, sem exceção praticamente, todos sofreram. todos sofreram. A exceção à regra foi João, que sofreu um bocado também, mas não foi morto. Morreu de velhice, mas Sim. sofreu, meu Pão que Deus. o diabo amassou, como diz a turma. Ele foi exilado numa ilha, a ilha de Patmos, para quem fala: "Ah, ele foi exilado numa ilha", era uma ilha que não dava para respirar, era uma ilha vulcânica. Cheia de víboras, enfim. É um lugar, assim, terrível, Foi largado pra morrer lá. era só os piores bandidos que ficavam naquele lugar e João estava ali. Imagine o cara que foi lá até a cruz, só ele, Marta e Jesus lá, e João ali, né. Agora ele lá na ilha de Patmos, Se sentindo sozinho, mas aí coração cansado, cansado. Mas o que acontece? O Eterno e ele esperou mesmo assim no Senhor. o Eterno
ele entra quando você confia. O eterno, ele entra quando você espera. O eterno, ele entra quando você dá lugar ao eterno. O eterno entra dentro do coração de João e revela para ele o que há de vir, o Apocalipse. Sete castiçais. É fenomenal. Servir a Deus é um constrangimento à nossa vida cotidiana. É um tapa na cara, né? Quando você pensa sobre os evangelhos, você pensa que nós estamos fracos. E você vê que você não faz absolutamente nada, nem sequer 10% do que os discípulos realmente de Jesus faziam na época. É o que eles passaram, né? É o que eu e Gustavo às vezes conversamos, que às vezes a gente gravar um vídeo aqui, nós não estamos sacrificando nosso tempo. Ah, não faz nada. Isso aqui é apenas um É nada. mísero detalhe para nossa vida. A gente não está gastando a nossa vida, como diz aquele hino, né, Gu? É. A gente não. Hoje a igreja não gasta a vida para Cristo. Nós gastamos a nossa vida com nossos afazeres, com a nossa casa, com nossos recursos, com o nosso lazer, mas a gente não gasta a vida para Cristo. Já ao contrário dos discípulos, É. Gastaram tudo, né? Não deixaram nada para trás. Nem a roupa do corpo. aquele discípulo que escreveu todas as cartas com o próprio dinheiro, Paulo. Paulo, Sim. gastou tudo, literalmente. Sim. E outras pessoas ajudando ele a bancar aquelas cartas, ajudando a bancar os evangelhos e gastaram tudo. Por amor. Então, assim, a nossa reflexão hoje é o que o discipulado em Atos dos Apóstolos nos dá de lição. Gaste a sua vida para Cristo enquanto se você pode gastar. E impulsione a gastar a sua vida enquanto você pode encontrar. Porque vai chegar um momento que nós não teremos mais para que gastar a vida. Bom, é isso, meus queridos. Agora nós vamos partir para a conclusão desse tema de hoje. Amém? Amém. Vamos ler a conclusão? Se nos 12 primeiros capítulos do livro de Atos, praticamente tudo gira em torno do que acontece à igreja de Jerusalém, nos capítulos posteriores, a proeminência passa a estar com a igreja de Antioquia. E isso aconteceu porque, até aquele momento, ninguém havia compreendido melhor o desafio de fazer discípulos de todas as nações como esta igreja. Ela tornou-se o centro da obra missionária do apóstolo Paulo, de onde ele saía nas viagens e para onde ele voltava para prestar os relatórios. O que aconteceu em Antioquia foi tão especial que se tornou naquela época padrão a ser reproduzido em diversas partes do mundo. Nós concluímos a lição falando sobre essa necessidade. E quem se destaca nessa necessidade da pressa de levar o evangelho é a igreja em Antioquia. Nós vamos ver isso nos livros de Atos. Se você for fazer uma leitura ali em, acho que é Atos capítulo 11, você vai ver um relato a respeito disso. O que fica de lição para nós é o nosso senso de urgência em fazer o melhor para Deus e fazer de forma genuína e espontânea, gastando a nossa vida a Cristo. Esse é o tema de hoje, Vini. Amém. Pessoal, lembrando que essa lição vai ser dividida em duas partes, como você pode ver, é uma lição bem comprida, esse vídeo tá bem longo já, né? Sim. E ainda vai ter a lição número 8, que vai ficar pro próximo domingo. Então não perca no próximo domingo a próxima lição desse mesmo tema. Que é o discipulado em Atos. Outra coisa também, não se esquece de curtir, compartilhar, mandar esse vídeo para alguém lá. Sim. Né, Gu? Isso, com certeza. Para que essa pessoa venha aprender como é ser um discípulo de Jesus. Exatamente. Outra coisa também, não se esquece de se inscrever aqui embaixo. E você também pode nos seguir em todas as nossas redes sociais. Danilo vai estar colocando aqui em algum lugar, pra cá, não sei, em cima. Pra lá, provavelmente. As nossas redes sociais, tá bom? Então não se esquece, Sim.
segue lá no Instagram para que nós venha te notificar assim que sai um vídeo novo. É isso aí. Pessoal, Deus abençoe sua vida, seu ministério e a sua família. Fiquem com Deus e até a próxima. Deus abençoe, igreja.